Boa tarde, quarto período, tudo bem? Aqui é o professor Fábio. Conforme prometido, estou gravando um vídeo a respeito da nossa prova, tá? Esse vídeo será um apontamento de alguns artigos e conteúdos que valem a pena dar uma olhada antes da prova. Uma forma de SOS de última hora, embora este vídeo não possa eximir vocês de terem feito uma leitura prévia dos trabalhos, né, do material escrito dos trabalhos que foram enviados por e-mail, que era também requisito básico para fazer a nossa prova, tá? Que eu havia pedido antes. Um vídeo aqui bem simples, né? Até informal, mas o que vale é o conteúdo e não a forma, né? Então, estou aqui com a prova de vocês ao lado, gostaria de fazer alguns apontamentos. Já deixa aí de antemão um papel e uma caneta à mão para anotarem aí os principais tópicos para darem uma olhada agora, tá? Bem, em relação à sociedade simples, que nós vimos até com riqueza de detalhes, tratando daquela sociedade do grupo do artigo 966, parágrafo único, né, os artistas, literários, cientistas, que também, embora não sejam empresários, têm o direito de se associar. Muito bem, dessa sociedade simples, quais os principais tópicos que vão ajudá-los na prova? Primeiro, dos direitos e das obrigações dos sócios, que estão lá entre os artigos 1001 ao artigo 1009 do Código Civil, 1001 ao 1009. Então, visitem lá esses artigos para verem as questões de obrigações de sócios. Então, isso vai ajudá-los na hora da prova, tá? Ao fato também de que a sociedade simples pode se manifestar como outras sociedades dentro do Código Civil, outras sociedades tidas como menores, né? Então a gente tem lá a sociedade em nome coletivo barra sociedade simples, a sociedade limitada barra sociedade simples, que é o quê? A oportunidade de que o grupo dos artistas, literários e cientistas, embora sejam, na sua essência, sociedade simples, possam se utilizar dos regramentos de uma sociedade limitada, de uma sociedade em nome coletivo, tá? Valendo aqui o destaque de que a sociedade de advogados, por essência, é uma sociedade simples barra nome coletivo, em que todos os sócios respondem de maneira ilimitada. Mas não vou me adiantar muito nesse tópico não, porque ainda vou falar aqui sobre a sociedade em nome coletivo, tá? Mas esses dois itens aí relacionados à sociedade simples, ou seja, o artigo 1001 ao 1009, da parte de administração, obrigação dos sócios, né? E a parte aí de possibilidade de utilização da sociedade simples enquanto sociedades menores, que é o que eu falei, né? Sociedade limitada barra simples. Então visitem também o artigo lá 983, tudo bem? Bacana. Mudando aí, outro tópico, sociedade em comandita simples. Então nós vimos também a sociedade em comandita simples, a diferença entre sócio comanditado, sócio comanditado. Então existem diferenças de obrigações, de responsabilidades entre estes sócios, né? Então vocês vão precisar olhar justamente a diferença entre os sócios, que é o mais vital e o mais importante deste tipo societário. Então visitem lá entre o artigo 1045 ao 1047, artigo 1045 ao 1047, que vai deixar claro para vocês quais são as diferenças entre esses sócios, comanditado e comanditário. Também vai ajudá-los muito, tá bom? Muito bem. Sociedades limitadas. Felizmente, tivemos uma equipe que trabalhou de maneira muito bem com as sociedades limitadas. Embora no decorrer do curso, primeiro, algumas vezes eu já tenha remetido à sociedade limitada, então acho que ficou muito claro a questão da separação patrimonial, que era o mais importante, saber que a sociedade é formada por cotas. Ao longo do curso eu me utilizei muito a título de exemplificação da sociedade limitada. E também, de maneira genérica, quando retratava de sociedade simples, sabendo que a sociedade simples interfere muito nas outras sociedades, principalmente na sociedade limitada. Então, indiretamente,
enquanto trabalhando em sociedade simples, vimos muito também de sociedade limitada. Mas fechou com muita chave de ouro o tema, porque a equipe trabalhou muito bem sobre sociedade limitada, falou dos aspectos gerais, falando inclusive de assembleia. Depois do trabalho eu falei sobre reunião. Então assim, é importante não tanto para a prova nesse primeiro momento, mas para a carreira de vocês como um todo, seja no que tange a elaboração de provas, seja no que tange a vida profissional mesmo, né? Porque via de regra, quando o cliente bate a porta do advogado, no que tange a qualquer tema de sociedade, vai ser sociedade limitada, é muito raro que não seja. Então, trabalhem o máximo que puderem com sociedade limitada. Não deixe esse tema passar em branco no curso, tá? Se vocês falarem, professor, eu não tenho condições de voltar praticamente nada do que eu vi no semestre, é daqui para frente. Tem alguma coisa, algum tema especial que você gostaria que eu olhasse? Com certeza é sociedade limitada, tá? Muito bem. Agora, para efeito da nossa prova, dê uma olhada lá na parte de administração também da sociedade limitada, artigos 1060 ao 1065, 1060 ao 1065, que vai ajudar muito na hora da prova, tá? E também quero que vocês olhem com relação à integralização do capital. Esse capital, como nós já vimos, a sociedade é feita tendo como base um capital que vai ser aquele responsável por dar segurança jurídica aos credores, né? E essa integralização, ela deve ser feita não só em dinheiro, pode ser feita também em bens, e esse é o ponto-chave para a nossa prova. Não pode, na sociedade limitada, ser feita em prestação de serviços, tá? Então visitem lá o artigo 1055 ao 1059, 1055 ao 1059, e vocês vão ter toda essa noção chave a respeito da integralização do capital para formação das cotas, tá? Muito bem. Sociedade em nome coletivo foi uma sociedade que infelizmente nem eu pude tratar em sala e nem foi objeto de trabalho. Sociedade em nome coletivo é uma sociedade muito pequena, de tal sorte que eu vou pedir vocês para darem uma olhada em todos os artigos, que é do 1039 ao 1044, 1039 ao 1044, então assim, muito poucos artigos que já falam sobre tudo o que é evidente na sociedade, e lógico que por ser um tópico tão pequeno, vai acabar bebendo na fonte de outra sociedade. Então, basta que vocês leiam os artigos de 1039 a 1044. Mas, lógico que eu quero deixar aqui algumas observações genéricas, só para vocês já terem uma ideia de antemão do que se trata essa sociedade. Sociedade em nome coletivo, tá? E observe o nome, sociedade em nome coletivo. Sempre que nós tratamos de nome em direito empresarial, eu disse isso no início do curso, você já terá um clareamento sobre como vai funcionar a sociedade. Via de regra, as sociedades que têm denominação na formação do nome empresarial, já deixa meio claro que a responsabilidade vai ser limitada, ou vai ter pelo menos um sócio que vai ter responsabilidade limitada. Se a sociedade adota sempre firma, então a responsabilidade vai ser ilimitada. Se tem firma no nome, pode ter algum sócio que responde de forma ilimitada. A sociedade em nome coletivo, e já está falando em nome, firma é nome, o nome da pessoa física, dos sócios, é aquela sociedade que terá todos os sócios com responsabilidade ilimitada. Todos os sócios responderão de forma ilimitada, tá bom? Apenas pessoas físicas podem figurar, portanto, neste tipo societário, e isso é importante. Nós não poderemos ingressar com pessoas jurídicas como sócios, tá? Outras sociedades podem fazer isso. A responsabilidade limitada dos sócios, como já falei, deve adotar, portanto, firma social, não se esqueçam disso. Pode regrar responsabilidade interna, diferente da responsabilidade externa. O que isso quer dizer?
Nós sabemos que, via de regra, todos os sócios respondem de forma igual perante terceiros. Então, assim, vejam bem, se todos respondem de forma ilimitada, cada um vai ter a sua cota, certo? E aí, embora tenha essa cota, responde de maneira ilimitada. Então, o seu patrimônio pessoal está disponível também para os credores. Só que essa responsabilidade vai se limitar ao valor justamente da cota. Então, suponhamos lá, nós temos 3 sócios de uma sociedade em nome coletivo. Cada um desses 3 sócios tem como capital, como cota, R$40.000. E aí esses R$40.000 serão diretamente apontados para responder perante os credores de forma ilimitada. Então eu já posso ir direto no patrimônio dos sócios para poder buscar os R$40.000, percebem? Então essa responsabilidade no papel ela é igualitária, 40.000, 40.000, 40.000 para cada um dos 3 sócios. Só que internamente eles podem fazer uma modificação no contrato de forma que um responda mais do que o outro. Por exemplo, cada um tem 40.000, certo? Se algum tipo de efeito patrimonial recair sobre eles porque um credor cobrou, pode ser que internamente eles pactuem a título de ação de regresso que um responda mais do que o outro. Então, para terceiros não tem como. O terceiro ele não está interessado no acordo fixado entre os sócios. Cada um tem 40.000 cotas, a dívida é de X, eu vou cobrar esse valor de X e vou atrás do valor da cota. Não tem problema. Agora, internamente, pode ser que eles tenham pactuado, você que foi o fundador da sociedade, que me chamou para ser sócio, você vai responder mais do que os outros. Então, se a minha cota de 40.000 for liquidada, algum credor vier atrás do meu patrimônio pessoal, eu poderia entrar com ação de regresso contra você, sócio fundador, que me chamou para ser sócio, e aí eu vou atrás de você, que você vai ter que pagar por metade da minha cota. O que eu quero dizer? Se cada um tem 40.000, mas internamente eles decidiram que em caso de qualquer problema judicial, o sócio A ele vai ter responsabilidade maior do que os outros, isso pode ser feito. Então, suponhamos que é 40.000 de cotas para cada um, mas em caso de responsabilização judicial, vai ser apenas 20.000 para o sócio B e 20.000 para o sócio C, jogando para o sócio A, o sócio fundador, por exemplo, mais R$20.000 de cada um dos outros sócios. Então, em vez de ser 40.000, ele responderia por 80.000, né? Que é os 40.000 que já é do sócio A, 20.000 que saiu do sócio B e passou para ele, e 20.000 do sócio C que também passou para ele. Então, perante terceiros, responde 40, 40, 40. Mas internamente responde 80, 20, 20. Por quê? Porque foi um pacto feito entre eles, tá? O terceiro não se interessa por isso. O terceiro vai atrás das cotas, conforme está descrito no contrato social. Mas internamente eles podem o quê? Gerar responsabilidade maior de um sócio em relação a outro, independentemente de como foi distribuída as cotas. Essa é uma possibilidade, tá? Para nossa prova, fiquem tranquilos, isso aí não vai, essa peculiaridade da sociedade não coletiva não vai atrapalhar. Mas só para vocês terem em mente de que, de forma interna, pode haver maior responsabilidade de um sócio em relação a outro, tá bom? E aí eu faço aqui um parênteses, porque esse tema é tanto quanto complicado, porque, não que ele seja complicado, mas é porque é novo, e vocês já devem estar com a cabeça aí a mil, porque já estão em época de prova. O que eu quero dizer é o seguinte, entre parênteses agora, não só em relação à sociedade de nome coletivo, mas em qualquer outro tópico da matéria, amanhã até mais ou menos meio-dia, tá? Se vocês estiverem estudando e surgir qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Os colegas têm aí o meu contato de WhatsApp. Professor, me deu um branco aqui agora, eu fiquei doido em relação a esse artigo aqui, eu não estou entendendo o que ele quer dizer. Podem entrar em contato comigo, tá? Até amanhã, meio-dia.
Depois de meio-dia, eu não acho que mais seja produtivo, tá bom? Mas é isso. Então, retomando aqui, sociedade em nome coletivo, artigo 1039 a 1044, apenas pessoas físicas podem figurar como sócios, responsabilidade ilimitada de todos os sócios, deve adotar firma social, pode reger responsabilidade interna maior para um sócio, é o direito de ação de regresso, né, porque não influencia terceiros. E o último tópico aí, somente sócio pode ser administrador. Então, lembrando que foi falado pela equipe em relação à sociedade limitada, que não sócio, um terceiro, pode ser administrador da sociedade limitada. Aqui, na sociedade em nome coletivo, não funciona. Somente podemos ter administrador que seja sócio, tá bom? Então é isso. Em relação à sociedade em nome coletivo, é isso. Dê uma lidinha lá no 1039 a 1044. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Bacana, deixa eu ver o que mais temos aqui. Precisam olhar lá a sociedade em conta de participação de novo. Cooperativas não vai cair, tá? Apenas lembrar que a cooperativa será sempre considerada sociedade simples. Cooperativa será sempre sociedade simples, lembre-se disso. Sociedade anônima, apenas batam o olho lá no material dos colegas, também não tem nada muito específico sobre sociedade anônimas, mas precisam saber que ela é registrada na CVM, que trata de uma sociedade de capital e não de pessoas, apenas genericamente, e que será também sempre considerado empresário. Então, a cooperativa é sempre simples, a anônima é sempre empresário, mas isso também já até foi objeto de prova. E a sociedade conta em participação, que eu estava me referindo anteriormente. Também não vou fazer nenhum apontamento aqui, porque também já foi objeto de prova, então vocês já estudaram, apenas rememorem lá o que for possível em relação à conta em participação, tá? Sócio ostensivo, sócio participante, blá blá blá. Muito bem, é isso, a prova está, no meu entender, tranquila. Não vai cair assim questões sobre a sociedade limitada. Seria muito simples, né? Que a questão fosse apenas sobre um tipo societário, então vai haver uma mistura. Você vai ver que numa mesma questão a gente trata de 2, 3 sociedades ao mesmo tempo. Mas visitem os artigos aí mencionados, que só vão fazer sentido se vocês tiverem pelo menos uma noção do que trata a sociedade, por isso que é importante que tenham lido os materiais. Mas, como eu disse, é um SOS de última hora para vocês direcionarem. Então, professor, não estudei nada e tal, sou vida louca. Foquem nisso aqui, tá bom? Ademais, precisando, entre em contato. Deixo aqui novamente um abraço e desejo de bom estudo e boa prova, tá? Abração, tchau, tchau.